Pergunta é 259. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é aquele que diz ser. Ocorre frequentemente que aquele que toma um nome usurpado recua de um sacrilégio e que depois de ter começado a escrever, afirma em nome de, se detém e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falou, etc. Mas há os que não são tão escrupulosos e juram tudo o que se queria. Um deles se comunicou por um médium dizendo-se ser Deus. E o médium, muito honrado, com tão alto louvor, não hesitou em crer. E evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz, não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está tão alcancado para empregar um subterfúgio. Ousais, pois, afirmar em nome de Deus que sois o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Nessa época, estava desenvolvendo esses textos aí, né, esses ensinamentos, isso era comum comunicar-se por psicografia, porque estava escrevendo um livro. Não só porque estava escrevendo um livro, mas porque era praticamente a mediunidade mais usada na época. Não é como agora, né, que usa mais a psicofonia. Ainda tem psicografia ainda, mas é mais restrito, a psicografia é mais para escritores de livros, pouca gente que usa a psicografia para escrever mensagem, né? Mas nessa época era muito comum. Bom, a gente fala isso porque no nosso centro aqui quase não tem psicografia, mas tem uns lugares por aí que tem muita psicografia ainda, né? Lá de quarto ainda tem. Lá de quarto ainda tem, né? Ainda bem que as psicografias estão de alto teor, né? É verdade. Então não tem como a gente contestar, não, porque a mensagem é boa. Então, se o Espírito que diz que não for, não importa. A mensagem diz a altura que deve ser mesmo. Então, esses Espíritos que usam esses nomes, assim, eles usam com facilidade, porque são invisíveis, né? Para falar quem eles é. Se a gente acreditar, onde é que fica, né? A gente que é o enganado. Agora, se a gente não preocupar muito com o nome de Espírito, preocupar muito com a mensagem que está vindo, então o Espírito nenhum vai falar, eu sou o santo fulano, eu sou a pessoa tal. Quer dizer, se a gente não dá bola para nome, o Espírito não vai ter motivo para ele falar quem ele é, para tentar enganar. Eu sou Jesus Cristo, eu sou a Maria, Mãe Santíssima. Quer dizer, não quer dizer que eles podem não passar mensagem também, mas eles não vão ficar perdendo tempo para ficar passando um conteúdo desse, né? Se tiver de trazer uma mensagem, eles usam um médium que está em sintonia, eles vão passar uma mensagem falada para todo mundo, né? Para não ficar mexendo com psicografia. Então, a gente precisa de analisar mesmo o conteúdo das mensagens, isso que importa. Que a mensagem, ela traz uma informação. Se a informação é boa, condiz com uma elevação de um espírito, mesmo que ele não é quem diz ser, não tem problema, não faz diferença nenhuma. O que importa é a qualidade da mensagem, né? Não é o nome que traz dela, não. É lógico que tem muito espírito que trabalha com médios aí de grande responsabilidade e que eles trazem as mensagens certinhas, assina e não precisa nem te contestar, né? A gente vê o Chico Xavier quando trazia as mensagens com o espírito assinando, é o Carlos Bacelli que traz mensagens com o espírito assinando, tem muitas pessoas que desenvolvem aquele mesmo tipo de trabalho que o Chico desenvolvia, né, para trazer mensagem para a plateia, para as pessoas aflitas, né, que tem até um dia específico para isso, né, dia para psicografar muita coisa para as pessoas. Tem um grupo aqui em Franca que faz esse tipo de trabalho, se chama Pássaro Dourado, é do Marco José, não sei se alguém daqui conhece, né, eles fazem um trabalho dessa natureza.
Eles trabalham de domingo. É um grupo grande, tem muito médium, são os médios excelentes, mas é muito médio mesmo. Lá tá um monte de gente, assim, tudo na mediunidade extensiva. Então recebe mensagem mesmo de alto nível, tem médios muito bons ali que recebem mensagem de Yoribã Sandoka, de Mãe Maria, recebe Bezerra Menezes, são mensagens de alto nível, até 2 livros já escreveram lá, né? Então, eles trazem assinatura, tudo certinho, mas você vê o teor da mensagem, não tem como você duvidar, mesmo que não for, mas a mensagem é muito boa, porque o grupo é muito sério, faz um trabalho muito sério, são um grupo muito da luz, né? Então, não tem como duvidar, mas são pouca gente que faz esse tipo de trabalho, né? Então, eles fazem esse tipo de trabalho. Então, a gente fica muito preocupado com identidade de espírito, eu acho que é uma grande bobagem, né? Lógico que tem muita gente que é curioso, né? Gosta de saber quem é que está se comunicando, quem é que está falando, né? A gente pensa, a maioria dos médios, né? Tem essa curiosidade, gostaria de saber quem é o espírito. A gente mesmo, de vez em quando, comunica com o espírito da nossa turma aí, e não dá identidade, a gente fica assim, ó, quem será, né? Tem vezes que a gente pergunta, né? A gente é meio curioso também, né? Pergunta, mas a gente pergunta assim, para saber a identidade, porque a mensagem é indiscutível, né? Mas a gente gostaria de quem está passando aquela mensagem tão graduada assim, né? A gente às vezes até pergunta, mas a maioria das vezes eles mesmos falam quem são. Eu tenho curiosidade. Hã? Eu tenho vergonha de perguntar. Olha, quem tem? O choio. É, Osho. Osho? O Osho, eu não sei em que século que ele teve encarnado, mas ele era tipo, não vou dizer um guru não, mas falava que ele era guru, mas não tem nada a ver. Ele era um grande estudioso, espiritualista, né, que trazia, escrevia livros, escrevia mensagens, então tem muita obra boa dele por aí, é um espírito. É isso. Aham. Pois é, ele só manifesta praticamente lá com o Pedro. Tem uma outra médium também lá de Santa Catarina, que ele usa ela também, Daniela. E aqui ele se comunica bastante, que é através de Heloísa, né, que tem uma sintonia muito, muito estreita com a gente aqui, já conversou muito com a gente. Então ele é um grande palestrante, ele está nessa obra de Projeto Nova Terra, bem na linha de frente, então as espiritualidades são nada por ele para falar, porque ele fala o que vem mesmo, ele não amacia para ninguém não, ele fala mesmo. Então, a maior parte das palestras que traz informação, praticamente ele está na linha de frente para fazer as palestras, né? Então ele usa muito o Pedro, porque está numa sintonia muito estreita ali, né, para trabalhar. Então muita gente acha que o Osho é um espírito muito graduado. Não é tão graduado assim, né? É um espírito que já tem uma consciência, mas ele não é um espírito angélico, não. É um espírito mediano como nós mesmos, assim, né? Já tem conhecimento, tem evolução, tudo, mas talvez muita gente duvida das mensagens de hoje, porque acha que o espírito para passar uma mensagem daquela tem que ser um espírito muito elevado, e acha que conhece a história dele, porque ele não é tão antigo assim que na Terra, né? Tem muita gente que conhece a história dele, fica achando que ele não é um espírito elevado, mas encarnou na Terra, meu filho, encarnou na Terra, pode ser até angélico, que vai fazer besteira também, né? Vai fazer. E outra, isso aí não é defeito não, o problema é adquirir karma ou não. Porque fazer umas coisinhas que a Matrix impõe em você, qualquer um faz, né? Tem espírito elevadíssimo aí, ó, para trabalhar, que já está envolvido com bebida, com outras coisas, entendeu? Por quê? Por causa do produto do meio. Mas quando chega a hora de despertar, ele abandona tudo aquilo, ele larga tudo. Você não vê o Pedro? O Pedro não encarnou aqui, ele não foi para mulherada, promiscuidade, bebida, doidado, só balada. Quando chegou a hora da missão chegar, que ele despertou, acabou, ele abandonou tudo e pegou o caminho. Então, às vezes, muita gente não acredita muito nele, porque acha que um espírito elevado, para cumprir uma missão, tem que ser tipo Chico Xavier, né? Já nasce criancinha, já está tudo líder, belezinha. Não é nada disso não tem nada a ver, não. A gente pode ser um espírito, sim, muito elevado, sem carne, mas você é produto do meio. Se você se deixar arrastar, você vai ser arrastado mesmo. A vida na família que você está mesmo, você já é arrastado. Porque os espíritos encarnam nas famílias,
Às vezes as famílias, apesar da responsabilidade que tem para com ele, às vezes eles não fazem o que precisam fazer para colocar ele no caminho direitinho e acaba se desviando. Mas não quer dizer que ele se perde não, porque vai chegar a hora que ele acorda, que ele descobre quem ele é na realidade, aí para com tudo, né? E Deus não cobra a perfeição de ninguém. Não é preciso a pessoa encarnar aqui todo iluminado para dizer que é um espírito elevado encarnado. Há uns tempos atrás, né, o Chico Xavier sempre falava que ia, nessa década, ou nesse século, ou no século passado nem digo, né, mas ia encarnar muito espíritos angélicos aqui, espíritos de muita elevação, né, para impulsionar esse processo todo, né? Então está todo mundo esperando até hoje o espírito encarnar, e ninguém está vendo, porque já está encarnado tudo aí. Tem milhares de espíritos angélicos encarnados em tudo quanto é lugar, está no nosso meio mesmo aqui, na família, em qualquer lugar. E as pessoas não enxergam, porque acham que um espírito angélico tem que comportar igual Jesus Cristo, né? Fazer milagres. Isso aí é verdade. Eles acham que tem que ser ou igual Chico Xavier, né? Aquela bondade toda, ou Jesus Cristo. O resto não é, mas está cheio. Tem espíritos angelicais na política, na mídia, e não é só das religiões, não, tem nas religiões, está na área do ensino, em tudo. A espiritualidade está trazendo tudo, uma turma para cada setor da humanidade, para poder impulsionar, para trazer só para a religião e o resto, e os outros setores. Tem que impulsionar tudo, tem que vir para a luz, e está cheio de espíritos angelicais aí. A gente fala angelicais, mas não é um arcanjo Miguel, né? São espíritos que estão numa elevação muito alta, já está vibrando em 8ª dimensão. E aqui a maioria está vibrando em 3ª dimensão. São espíritos que encarnam aqui, está em 8ª dimensão, mas ninguém sabe quem é, nem ele sabe, Então ele desenvolve, quando chega a hora dele despertar para o que ele veio para fazer, desperta mesmo, não tem esse nem aquele que não desperta. Chegou na hora da missão cumprir, ele acorda mesmo, sem saber quem é, ele acorda para aquilo que ele vai realizar. E a espiritualidade vem tudo, vem trabalhar, porque é uma parceria muito grande. Então está assim de espírito aí, e a maioria não acredita que eles são, eles acham que tem que ser diferente. E não é diferente, qualquer um de nós aqui pode ser um espírito angelical que comporta como nós comportamos. E a gente não sabe, ninguém sabe, né? Mas o que importa é o que ele está desenvolvendo, o que ele está fazendo, porque é o papel, porque um espírito angélico não vai fazer, que nem Jesus Cristo fazia, fazer milagre, tudo quanto é esquina, assim. Não, isso não existe mais não. Naquela época era necessário Jesus fazer milagre, porque precisava convencer o povo de quem ele era, e mesmo assim mataram ele, né? Agora hoje tem esse negócio de milagre, mas não, hoje não precisa convencer mais ninguém não. Por que o Espiritismo veio? É para mostrar para todo mundo a realidade espiritual, não precisa de um Espírito vir para mostrar mais. Se bem que eles estão através das mídias, né, do YouTube, para fazer gravação, para postar para o mundo inteiro, para mostrar quem são, para poder propagar a mensagem. Nem todos estão buscando, né? Mas ela está disponível para todo mundo, de graça, né? Porque na mídia é tudo de graça, não precisa comprar livro, não precisa de gastar dinheiro, não precisa de ter vontade de ler, que nem todo mundo gosta de ler. Quem gosta de ler às vezes não tem dinheiro para comprar livro, e se ele tem dinheiro para comprar livro, às vezes não tem tempo de ler. Então existe um monte de problema para quem quer se instruir. Mas na internet todo mundo tem um celular na mão, né? Você está trabalhando, você está escutando uma palestra, você está no seu hora do almoço, você vai escutar uma palestra, você está na hora de dormir, em vez de assistir novela, vai assistir uma palestra. Então é impossível a informação não chegar para todo mundo. E esses espíritos angelicais, espíritos de alta elevação, e muitos estão caindo, tem muitos que estão caindo. Quer dizer, ninguém é infalível, encarnou aqui, nesse planeta aqui, essa matrix aqui, corre o risco sério mesmo de cair, cai mesmo, né? Não é todo mundo que está caindo não, mas eu acho que uma porcentagem muito grande de espíritos desse nível estão caindo porque eles entram na cachaça, entram na promiscuidade, uns entram nas drogas, aí às vezes acorda tarde, né? E às vezes tem uns que nem acordar acorda, mas é um risco, todo mundo sabe o risco que é. Eles mesmos sabem do risco. Quando eles vão encarnar num planeta como esse, muitos têm medo de encarnar porque sabem o risco que correm, mas eles encarnam assim mesmo por amor, porque eles enfrentam os riscos, sabem que pode ter quedas, mas eles encarnam assim mesmo, e muitos caem por isso, mas não fica permanente na queda, né? Muitos se ergue e volta e realiza o que precisa de realizar. Muitos não conseguem não. Já 60
Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita e da assinatura, mas além do que não é dado a todos os espíritos obterem esse resultado, ele não é sempre uma garantia suficiente a falsares no mundo dos espíritos como neste. Isto é, pois apenas uma presunção da identidade que não adquire valor senão pelas circunstâncias que o acompanham. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar numa assinatura um sinal material qualquer, não pode lhes oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Então, identidade só é comprovada pela qualidade do teor. Então não adianta a gente querer mesmo ficar procurando saber quem é quem, não. Então, é igual, por exemplo, o Osho que estava sendo citado aqui agora mesmo, né? Então muita gente duvida de o Osho ser aquele espírito que se propõe que ele é. Muitos não acreditam porque conhece a história dele aqui na Terra, né? É uma história de uma pessoa comum, inteligente, que pregava, era espiritualista, escrevia livros, escrevia mensagens, mas ele tinha os hábitos de pessoas comuns. Ele era mulherengo, gostava muito de carro, colecionava carro, quer dizer que ele não era pobre, né? Era rico. Então acham que um espírito para ser elevado não pode querer dinheiro, não pode ser rico, né? Não conhece o Sai Baba, né? Quase ninguém conhece o Sai Baba aqui no Ocidente, né? Lá no Oriente todo mundo conhece o Sai Baba. Alguém já ouviu falar do Sai Baba? Nossa, eu acho que abaixo de Cristo, tirando o Siddhartha Gautama, é o Sai Baba, viu, de elevação. O Sai Baba é um avatar total, e riquíssimo, é rico, mas uma simplicidade total. Ele deixou uma obra social gigantesca lá na Índia. Mas se você vê as palestras do Sai Baba, não tem como você negar que esse espírito não é um espírito angelical, não é um avatar. Então, mas como é para lá, né? Para cá não tem muito valor. No Ocidente, falar em Sai Baba, muita gente nem conhece. Então, e o Osho era mais daquele lado oriental também, né? Então, muita gente desacredita. Né? Eu não sei se ele é indiano, não sei, ele é de um país do Oriente. Indiano, né? Então, acho que era indiano mesmo. Então não é muito conhecido aqui, mas apesar de é pouco conhecido por causa da mídia, né? Porque ele tem uma obra aí que é conhecida de muita gente. Mas ele é um espírito que ele é desbocado, ele fala mesmo as besteiras, é igual um Exu, ele não aparpa ninguém não. Aí você já viu, né? Muita gente até confunde ele com o Exu. É, isso. Muita gente confunde. Eu vou falar a verdade, eu tenho muito Exu que é mais manso do que ele, para falar, né? Ele não para para falar não. Então, por que muita gente não gosta? Não gosta porque as pessoas não querem ouvir verdade. E outra coisa, se falar a verdade de uma maneira bem mansinha, que tem o Chico Xavier, aí eu concordo. Mas se falar de uma maneira que precisa escutar, é igual criança rebelde, né? Você vai aconselhar uma criança rebelde falando mansinho, você vê as crianças não escutam a mãe de jeito nenhum, né? As mães falam mansinho com as crianças não estão nem aí. Aí chega o pai, só dá uma arraiada assim e pronto. Aí a criança obedece tudo. Por quê? Por causa da maneira de chamar a atenção. Tem que chamar a atenção com, né, enérgico, com energia. Senão não escuta. Então, para espíritos rebeldes que está cheio nesse planeta aqui, tem que ser alguém que chega falando tudo que precisa ser falado mesmo, sem apartar ninguém. Né? Porque mensageiros, mansinhos, já teve demais nesse planeta aqui, ninguém mudou nada. Ninguém muda, né? Fala mansinho, fala bonitinho, assim, bem suave, não muda, mas fala bravo para você ver se a pessoa não escuta, exorta para ver se não escuta, né? Você não vê nas igrejas evangélicas, pentecostal, o que os pastores falam? Eles dão aquelas exortações, chega até pular para cima, assim, todo mundo fica mansinho ali, ó, todo mundo caminha certinho, todo mundo vai para o céu certinho, se é, né? Agora, no meio espírita já tem esse lance, né, de falar bem suave, bem mansinho, tudo. Lógico, o espírita que já está adepto para esse ensinamento, ele já tem uma tendência melhor para progredir. Mas acontece que a grande maioria não progride na realidade, né? Só mantém uma máscara,
ela fica na superfície, na profundidade não muda. Né? Na igreja evangélica muda mesmo, senão ele vai para o inferno, né? Que o medo ali é instalado mesmo. Então grita mesmo, e se você não quiser, você vai para o inferno, aí todo mundo muda. No meio espírita é tudo suave, tudo mansinho. E chegar, por exemplo, o Exu, né? Usar um médico para trazer uma exortação, ele é expulso do centro, médico com o espírito e tudo. Né? Não quer ouvir e acha que espírito que fala dessa forma não é espírito elevado. Não é. E nesse momento não está precisando disso? Adianta, falando desse jeito o povo não está mudando. Agora imagine se falar suave, é que piora, né? Na hora que a gente recebe o Exu, né, o Francélio, na hora que o Francélio fala, esse é um Exu. Olha o palavreado dele pra mim, ele pega, né? Só tem um Exu aqui que fala tranquilo, suave, que é o Zé Pilinto, mas o resto chega de sola mesmo. O seu Zé Pilinto ainda é mais suavinho, mais tranquilo, mais bem-humorado, né? Mas ele fala o que precisa falar também, né? Ele fala o que precisa falar sim. Só que ele fala de uma maneira mais suave. Agora os outros... E a mudança que está tendo, eles estão falando com a espiritualidade, pedindo para não passar a mão deles na cabeça. Não está tendo tempo. Então que tem que dar aquela chacoalhada e a pessoa ou ela aceita ou não. Então eles falam, a gente até maneira um pouquinho, mas eles pedem para a gente falar mesmo o que tem de falar. Não aparpar não. Porque eles mesmo falam assim, ó, quem quiser aceitar fica, quem não quiser vai embora. É para escolha, é para fazer escolha. Lógico que a gente não vai fazer isso, né? Porque não é o meu papel. Mas a gente fala umas verdades que precisa de falar assim. Às vezes a gente não fala tanta verdade que precisa ser falada, porque a gente ainda fica assim, meio assim, esperando, abrindo o caminho, né? Esperando, porque tem muita coisa que a gente poderia falar, a gente não fala para não espantar muito, porque tem muita coisa, muita informação que a gente recebe, que a gente poderia estar falando, de vez em quando eles cobram a gente, precisa falar. Já faz uns 20 anos que eles falam na minha cabeça, só preciso falar as verdades, preciso falar, e eu vou só adiando, agora não tem jeito mais, agora tem que falar. Então, a gente tem que trazer informação porque o povo tem que saber, o povo precisa cuidar, e o povo precisa fazer escolhas. Então, você fala as coisas. Se o povo escolher não aceitar, é a escolha dele. É fazendo escolha. Então, não tem como mais ficar adiando nada, tem que falar mesmo. Porque a espiritualidade está usando médios assim, às vezes numa hora que nem está percebendo que falam uma mensagem ali que espanta muita gente. De vez em quando a gente vê história acontecer em casos de espírito por aí pelo Brasil, um médium incorpora um espírito preto velho, um Exu, e fala na lata ali, aí todo mundo esconjura aquilo, né? Todo mundo não aceita, especialmente dirigente, né? Que geralmente dirigente espírita que tem um conceito que tem que ser muito suave, muito bonitinho, não aceita. Mas aconteceu história, já foi postas em livros, né? Situações como esta. Então eles estão chegando e estão falando mesmo, que precisa ser falado, porque senão não muda. E mesmo assim está mudando muito poucos estão mudando. Né? Então são realidades que tem que vir à tona mesmo, senão não tem jeito não. Vou ler a última aqui, 261. Aquele caso da Baby Consuelo lá deve ter sido um caso desse. Então, o caso da Baby Consuelo lá, né? As espiritualidades aproveitam alguém, né? Aproveita alguém porque tem a multidão ali, né? Aquela multidão ali, que eles arrastam multidões. Usa uma pessoa que tem uma leve sintonia para poder passar uma mensagem pequenininha, curtinha, mas já tem um efeito. Pode ver que o efeito que teve aquilo ali, né? Ela falou pouquinha coisa ali do Apocalipse, foi um efeito tremendo, todo mundo escutou. Mas precisava de fazer aquilo, né? Se ela foi considerada uma pessoa desequilibrada, que muita gente considerou ela até um desequilíbrio, né? A própria Ivete Sangalo mesmo, né? Então, a gente vê que as pessoas não aceitam, mas tem muita gente daquele povão ali, ó, muita gente vestiu a carapuça, muita gente ouviu aquilo ali com seriedade. Né? Não serve para todo mundo, porque nem todo mundo está na sintonia, mas não importa, é para todo mundo. Agora, quem aceitar, bom para ele. Mas eu pego ela tem luz, não tem luz, entendeu? No trabalho que eu via lá, assim, ela ficando revoltada. A Betânia? A Betânia, ela, para
trabalho assim, não é que eu peguei, eu quero sempre ser a foto, eu vou ver uma matéria, um dia passou, eu fiquei curiosa, porque eu vi, se eu peguei, eu falei assim, gente, o trabalho dela é incrível. Então Carlinhos Brau também, que cara tem um conhecimento de candomblé. Então tem também. E eu sinto, assim, que eu sinto, que ela melhorou muito os artistas, tá? Ela melhorou muito o trabalho dela, de amor, de coração, que ela tem. Tem muita gente no meio artístico, são instrumentos. Que às vezes a pessoa pega artista assim, né? Não, quando me toca, sabe que tem isso comigo. Às vezes eu vou lá no WhatsApp, aí na hora já me toca assim, eu vou, pego a foto da pessoa, já olho, vejo, nem falo nada não, ali mesmo eu já trato, entendeu? Já vou enviando. Porque a espiritualidade usa qualquer canal mediúnico para trazer alguma coisa produtiva. Não importa que tipo de mediunidade que é, não importa que religião esteja, ou se está em alguma ou não está, não importa. Tendo uma sintonia, tendo uma frequência vibratória que é compatível para o espírito, usa aquele canal para poder trazer uma mensagem para alguém. Eles usam mesmo. Eles não ficam escolhendo quem está puro de coração, não escolhendo espírito elevado, não. Oi? Na música, às vezes tem música anterior, eles falam que está acontecendo agora. Então. Eles falou através da música. Tem. As pessoas que captam entendem direitinho. Aí hoje a pessoa vê Tem muitos artistas que trouxeram muita mensagem através das músicas deles, apesar que eles não eram luz assim não, mas era um espírito que tinha alguma elevação. É lógico que eles caíram por conta de droga, porque o meio musical você já viu o arrastamento como é, né? Igual o Cazuza, é igual o Renato Russo, o Raul Seixas, é espírito graduado, que tinha um certo grau de elevação, para trazer uma mensagem através da música, do meio artístico. Mas eles caíram por causa do arrastamento, entrou na droga, entrou na cachaçada e tudo, mas mesmo assim você pode ver que a obra deles, ó, é só mensagem mesmo para acordar a humanidade. Então são espíritos usados. As músicas dele que ele fala mesmo, está acontecendo agora, então. Não vê? Tem umas músicas do Legião Urbana lá, nossa, né? Aquele cara lá, ele tem umas composições que ele deixou aí que vou te contar, uma obra-prima, uma espiritualização mesmo. Roberto Carlos, por exemplo, Roberto Carlos tem umas músicas que gravou numa certa época da vida dele que só fala de caridade, de amor. Ele tem um disco inteirinho gravado, que é as músicas mais bem cristãs dele, né? A gente conhece a maioria delas, o Del Terço, Nossa Senhora, música de elevação mesmo, música para trazer o espírito para fora mesmo. E tem uma coisa que é assim, né? E ele é um espírito elevado, o Roberto Carlos é um espírito elevado. Você sabia que ele é reguiano, terceiro grau? Sabe, muito. Ele é espiritualizado. Aí a gente fala, né? A gente é 24 horas médio mesmo, tudo mais. Não tem. Aí sábado eu tava no aniversário, né? Tava no aniversário, muito gostoso, assim. Mas tinha alguém que tava querendo cutucar. Eu comecei a encarar a mulher pra poder já encaminhar. Aí ela foi chamar a outra, né? E eu vendo tudo. Mas Então. ela chamou e falou assim, vou no banheiro comigo, por que ela tá me encarando tanto? Na hora que eu fui no banheiro, eu não podia comentar nada pra não dar, né? Então tudo guardado comigo e só limpando, né? E ele tentando mancar pra passar, ela e a filha. E eu limpando, né? Aí depois eu virei e falei assim, na hora que eu fui embora, eu falei assim, não, você só tava sendo limpado. Você podia ter perguntado que come mesmo. Limpou.
ficou assim, mas aí depois que ela vai vir aqui no centro, aí sim que eu vou entender, explicar a ela direitinho aonde está vindo as energias, quanto mais ela falar, mais a energia vai encostar. Hoje a gente sabe que tudo que a gente fala tem uma assistência, né? Tem aproveitamento. Nada que a gente está fazendo, ou pensando, ou falando, não é desperdiçado na espiritualidade. Seja para o bem, seja para o mal. Tudo é aproveitado. Por isso que a gente é médio 24 horas por dia. Ou você é da luz ou você é da sombra. 24 horas por dia você é acionando. Hoje a Heloísa me ligou de manhã, né? Ela ficou conversando no celular 2 horas. Não vou falar 2 horas não, foi 1 hora e 59 minutos. Não precisa arredondar não, 1 hora e 59 minutos. E conversa, né? Nós conversamos assim, a respeito de trabalho, de pessoas, de mediunidade, de queda moral, isso, as conversas normais que a gente costuma conversar. E teve 1 hora no meio da conversa, já fazia mais de 1 hora que a gente estava conversando. Aí eu falei para ela assim, Heloísa, eu estou sentindo uma intuição que muito forte, que a nossa conversa está sendo assistida por milhares de espíritos, mas muito. E eu estou até emocionado. Na hora, primeiro eu emocionei, depois aí que eu fui falar para ela que eu estava sentindo que nossa conversa estava sendo assistida por muita gente. Aí ela não tinha percebido nada não. Na hora ela falou assim, nossa, foi só você me falar, agora eu sintonizei. O Eurico Bassanu está aqui com um colegiado de espíritos, todo assistindo a conversa nossa. Aí ele conversou com ela, explicou. Aí ele explicou para ela que eles vieram para assistir a conversa de 2 professores, e ela e eu. Ela não pode perder essa oportunidade não. Não desperdiça 1 minuto de oportunidade. Aí ela ficou emocionada também, quando ele começou a conversar com ela, explicou o motivo de ter trazido. Então tudo que a gente conversa pode ser uma conversa informal, por isso que eu falo que a mediunidade é 24 horas por dia. A gente está conversando com alguém na rua, na esquina ou no celular, olha, se a conversa é de teor elevado, os espíritos da luz aproveitam tudo aquilo ali, ó. Eles não perdem 1 vírgula de instrução para levar para quem precisa. E os espíritos da treva também não perdem 1 vírgula para aproveitar aquilo ali, o benefício deles. Então a gente é acionado 24 horas por dia em qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Porque toda vez que a gente conversa, que a gente reúne, as nossas conversas não é conversa assim, banal. Ele não gosta de conversar, conversa rasteirinha, né? Você gosta de conversa mais elevada. Então, lota de espírito em volta, nem sempre a gente percebe. Mas tem dia que a intuição vem muito forte, a gente sente que está ali assistido, né? A gente já sabe que funciona dessa forma, então quando a gente sente, é porque está muito forte a intuição. Então é normal isso aí acontecer. Igual, por exemplo, quando está trabalhando aqui, nós estamos estudando, está lotadinho de espírito, não só aqui. Aqui, além de ter, olha, centenas, às vezes até milhares de espíritos aqui, porque aqui, ó, na contraparte astral, esse espaço aqui de 4 paredes é gigante, é gigantesco. Então é lotado de espíritos, sem falar o que eles transmitem para as colônias. Eu lembro lá no Jesus Cariote, um dia, nós trabalhávamos dia de quarta-feira lá, no trabalho que a gente tinha. É tudo microfonado, é tudo transmitido. Os espíritos falam muito para mim, especialmente lá na quarta-feira, lá, pela quarta-feira o grupo é pequenininho, né? É pequeno assim, umas 13, 14 pessoas por aí. Mas o trabalho é muito intenso, né? Aquele trabalho do jeito que a gente faz aqui, na primeira gente. Então tem espírito que fala pra gente que a voz da gente chega numa distância, numa altura tremenda, porque é tudo microfonado, tem equipamento, aquela região toda ali, lotadinho de gente. Então a gente sabe que nada é desperdiçado, tudo que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque você está sendo assistido e ouvido. Né? A gente falar muita abobrinha, você está sendo assistido e ouvido com as abobrinhas que você está falando, os outros estão vendo, e entrando em sintonia com você. Né? Aí você coloca na condição de instrumento para aquelas criaturas usarem você. Agora, se a gente tem uma palavra que edifica, que ajuda, que auxilia, que ensina, aí os espíritos não nos desperdiçam nunca, porque precisa. Aqui no plano físico é muito desperdiçado essas oportunidades. No plano espiritual não existe desperdício, não existe. Então, qualquer hora que a gente encontra com uma pessoa na rua, um amigo, começa a conversar uma coisa legal, os espíritos está tudo ali em volta, assistindo e ouvindo e aprendendo e transmitindo para outros. Então a gente tem que ter um cuidado danado. Por isso que o orar e vigiar não é para brincadeira não. A gente tem que ter uma vigilância
muito grande, porque a gente já prega esse sistema aqui de mediunidade 24 horas por dia exatamente por isso, para ficar vigilante, porque a gente não sabe que hora que você está sendo usado. Todo momento está. Mas cuidado, né? A gente tem muito cuidado com quem não está falando, com quem está pensando, porque está sendo assistido, está todo mundo sendo visto e ouvido, né? Então tem que ter um cuidado tremendo. Continuando aqui, 261. Disse-á sem dúvida que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode do mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome de Jesus, do Cristo, e para enganar simulam o estilo evangélico e prodigalizaram, a torto e a direito, esses nomes bem conhecidos. Em verdade eu vos digo, mas quando se estudou o conjunto sem prevenção, quando se esquadrinhou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando, ao lado de belas máximas de caridade, serviram recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para iludir-se. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser evitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre em alguma parte aparecerá o seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Deve-se persuadir de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que quanto mais seja levado o nome sobre o qual o espírito se anuncia, tanto mais deve inspirar desconfiança. Quantos médiuns tiveram comunicações apócrifas assinadas Jesus, Maria ou um santo venerado? Eu já vi gente psicografar a mensagem de Jesus assim, ó, junto com a gente assim. Não quer dizer que eu não psicografa, né? Lógico que eu até hoje ainda não vi, né? Se não ser o Carta de Cristo. Mas esse irmão, coitado, ele era muito desequilibrado, totalmente esquizofrênico, né? Então ele escrevia um monte de coisa, Maria, Mãe Maria, escrevia tudo, mas todo mundo sabia que ele via sob tratamento de remédio, né? Ele era completamente desequilibradíssimo. Tem gente que é desse jeito, né? Tem gente que não mostra desequilíbrio, mas escreve algumas coisas, não tem medo de passar ridículo, não. Por isso que a gente observa que nas casas espíritas, a maioria delas está parando o trabalho mediúnico por causa disso, por causa dessas dificuldades todas, né? Porque prefere não ter do que educar. Não é mais fácil educar o médium para que o trabalho seja um trabalho edificante do que abolir, do que cortar. Então é uma coisa que está sendo cada vez mais descartada nos meios espíritas, o trabalho mediúnico. Você pode ver que é muito pouca casa que usa trabalho mediúnico. A grande maioria já não tem mais, prefere não ter mais. Por quê? O que acontece? Os espíritos agora eles não estão aceitando barreiras, limitantes mais. Eles estão chegando falando que é o Exu fulano, que é o preto velho ciclano. Aí os mentores, aliás, os orientadores, né, os condutores de trabalho não aceitam isso, então prefere não ter mais trabalho. Porque não aceita. Eles já perceberam que não tem como evitar, né? Porque o médium vai receber mesmo, então ele vai ter que descartar o médium, ou mudar a situação, não consegue, porque os espíritos não estão mais recuando, eles estão chegando e falando mesmo, então fala quem é mesmo, e traz a mensagem mesmo, e exorta mesmo. Aí o que acontece? O dirigente não quer, não aceita, acha que isso aí não é coisa para a doutrina espírita, acha que isso não é espiritismo, então prefere descartando, tirando. Aí vai acabando os trabalhos mediúnicos. A espiritualidade sempre fala para a gente que é muita gente que poderia estar contribuindo, tem um potencial tremendo, não ajuda no trabalho de resgate, porque não estão trabalhando. Aí os médicos ficam tudo por aí, né? Porque não tem onde trabalhar. Aí quando acham uma porta que se abre, que dá oportunidade para eles, muitos não preferem, não porque quando abre uma porta dessa, está trabalhando com apometria, está trabalhando com tudo quanto é coisa, tinha restrição. Aí tem muitos que não querem isso, que tem uma cabeça feita para aquela doutrinação, que não pode isso, não pode aquilo, aí acaba ficando sem trabalhar, né?
Então, isso aí é uma limitação que não pode ter mais. Você chegou, qualquer espírito, venha, é o preto velho? Não, seja bem-vindo. É Exu, seja bem-vindo. Não importa. Você, trazendo uma mensagem. Ué, os espíritos são graduados. A gente precisa estudar para aprender, para não ficar sendo enganado. Estudando, não tem problema. Por que a espiritualidade sempre cobra o médico estudar? Porque precisa. Porque médico que não estuda, não aceita o Exu. Porque não estuda, não sabe. Acha que o Exu é um espírito do mal. Não é. Não aceita um preto velho, que acha que o preto velho é espírito inferior. E não é. Muitos são mesmo. Né? Preto velho é só um título, né? Tem muitos que são preto velho, coitadinho mesmo, né? É um espírito inferior mesmo. Mas esses nem conversam, esses nem vêm para falar nada. Os que vêm para instruir mesmo, para ensinar. Então é um título, é pais velhos, preto velhos, caboclo, né? Muita gente na doutrina espírita se manifestar um caboclo. Não é em todos os lugares não, mas na maioria deles, a pessoa já, isso aí é espírito inferior. Né? Não deve, não pode, o médico precisa estudar, está vigilante, o médico está desequilibrado, o médico está fascinado. Aí o que acontece? O médico vai embora, né? Ele sabe o que está recebendo, ele sabe que não é mistificação, então ele vai embora da casa, aí vai acabando os trabalhos, o médico vai saindo, vai embora. Então eu já vi muito acontecer isso, o espírito manifestar, o dirigente da casa não aceitar, não permitir, né? Por isso que eu gosto de estudar, porque a gente tem que andar com os pés no chão. Quando eu comecei a trabalhar com apometria, aliás, não começou não, porque quando a gente já é preparado para as coisas, a gente nem sabe. A gente já está inserido no trabalho e o trabalho vai desenvolver e vai ter transformação e mudança, porque desde que eu comecei a trabalhar um trabalho mediúnico, de período curto, dentro do espaço de poucos meses, de um ano, no trabalho, a espiritualidade chegava e falava, ó, o trabalho vai ter uma mudança, tá? Não sei o que, vai ter uma mudança. Por que eles falam isso pra gente? Porque a gente aceita. Agora, vocês falam para quem não aceita o trabalho, vai ter uma mudança. Eles sabem que a gente não vai aceitar, mas eles falam assim mesmo. Aí vai ter uma mudança, e a mudança chega e não aceita, então eles abandonam, eles saem. Aí então o trabalho vai ter mudança. Isso sempre aconteceu, muitas vezes, até que mesmo, quantas mudanças não teve aqui, que sempre prevenia antes. Ó, vai ter uma mudança, viu, os trabalhos. Mas é para melhor, viu? Então tá, eu espero a mudança chegar. E a mudança chega e é para melhor mesmo, né? Aí começou a trabalhar no trabalho mediúnico. Aí veio uma turminha que já trabalhava, né, há um certo tempo, umas famílias, uns amigos, e eu já tinha conhecimento de apometria, né? Não estágio avançado, mas já trabalhava com as técnicas de apometria. Eu não sabia nada disso, nem sabia o que era isso. Aí eles começou a usar apometria assim, eu falei, nossa, isso aí eu não conheço não, vou estudar. Eu falei, eu vou estudar, porque eu não mexo com isso, eu não entendo nada disso, então eu vou estudar. Eu comandava o trabalho, eu não descartei ninguém não, eu não, vou aprender. É interessante. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a ler apometria. Ganhei até um livro do José Lacerda, que não é o primeiro dele, o segundo, Energia e Espírito. O cara me deu, o Marildo me deu esse livro. Me deu o livro, ó. Eu tenho um livro aqui, então tá, me dá o livro aí, eu li ele tudo. Aí já li o livro, e aí já comprei o livro do José Lacerda, o primeiro. Aí a espiritualidade mandou eu ler um livro do J.S. Godinho, de apometria também, só que é bem profundo. Eu esqueci até o nome do título do livro, muito bom. E aí eu li esse livro inteirinho, eles pediram para me ler ele, né? E eu estava ali na reserva, né, não fazia nada, porque eu não conhecia, eles mandaram eu ler o livro. Aí eu li o livro inteirinho. Quando eu terminei de ler o livro, eu já comecei a escrever uma apostila através do livro Zé Lacerda, né? O livro é muito complexo, mas eu vou fazer uma apostila mais simplificada para ficar mais fácil para todo mundo entender. Tem muita fórmula científica ali que não tem necessidade, né? Aí eu fiz uma apostila, começamos a ler, fazer a apostila. Mas antes da apostila estar pronta, eu pus o livro em estudo, esse livro do J.S. Godinho. Primeiro eu li ele para extrair o conteúdo dele. Aí eu terminei de ler o livro. Aí já pude ler ele de estudo, nós lembro de estudar um livro inteiro. Aí nesse passo eu construí a apostila, aí passei a apometria para todo mundo. Ixi, aí foi uma adesão naquela, né? Veio todo mundo para aprender. Muita gente de fora que não conhecia nada já veio e buscou conhecimento. Pronto, aí começou a nossa apometria. Daí para frente a gente já continuou direto. Aí depois formou outra turma. Formei outra turma de apostila, estudando tudo, até a turma que veio na quinta-feira para cá, porque aí veio a pandemia, né? Já era outra turma que nós estávamos formando.
E na terça-feira também era outra turma que formou, depois que formou a da quinta. Aí da terça-feira começamos lá, quando começamos a estudar apometria, aí a pandemia veio, aí nós viemos para cá. Aí continuamos aqui. Então, essas mudanças sempre foi me informada com antecedência. Ó, vai haver uma mudança, viu? Mas é para melhor. Então tá, vamos mudar. Só que assim, a mudança chega, eu não fico esperando as coisas acontecerem, eu já vou estudar. Eu vou estudar para ver, porque já intui a gente para estudar. Por isso que eles trazem a informação. Vamos estudar, porque é preciso estudar. Nós estamos vivendo numa época que o estudo é fundamental, especialmente para o médico. Precisa estudar para sair daquele sistema de crença limitante, que isso não pode, isso não deve, isso é errado, isso é certo. Não existe essas coisas do certo e errado. Bom, vamos falar a verdade, o certo e o errado até existe. O que é o certo? Trabalhar com a luz. O que é errado? Trabalhar com a treva, com a ignorância. Isso é o errado. Os métodos não interessam. Os métodos de trabalho não existe nem o certo nem o errado. O que faz o certo e o errado é trabalhar com amor e trabalhar sem amor. É errado trabalhar sem amor. Pode ser um mau conhecedor de tucuteté que trabalhou sem amor, não está certo. Porque você trabalha com coisas que você não está pondo sentimento, não está pondo amor. Mas você trabalhou com amor, está tudo certo. Você pode até ser um leigo. Trabalhou com amor, está tudo certo. Então, a maneira de trabalhar o certo e errado é isso aí. Porque às vezes técnica, às vezes tem alguém fazendo doutrinação que não condiz muito com o sistema que deveria ser, mas se você está imprimindo amor naquilo, tem um sentimento bom, não interessa, está ótimo, né? Porque o Espírito absorve o que se emana de energia, não é o que você fala, também é, mas o que emana de energia que é o mais importante. Você pode falar um monte de coisa para o Espírito que vai ajudar ele, vai edificar, vai iluminar, vai esclarecer, mas se você não tem amor emanando, ele vai absorver o seu conhecimento teórico, mas a falta é emoção, porque o que a gente fala, você emite uma energia também. Então a energia da fala é o que faz a diferença total. Se você emite uma energia de amor, aquela energia vai contagiar o Espírito, né? Então a gente precisa ter estes conceitos, trabalhar sempre o amor. Por isso a reforma íntima é importante e super necessária, e os espíritos não param de malhar na mesma tecla, porque tem que malhar na mesma tecla, porque não tem outro caminho, não existe outro caminho, é estudar e reforma íntima, é as duas coisas. Estude o que quiser, Bíblia, obras básicas de Kardec, qualquer outro tipo de livro, mas não importa, estude, conheça, saiba quem que você é, para você ter conteúdo para ser transmitido e falado para os outros, para que você faça as mudanças com conhecimento. Você muda, mas sabe o que mudar, sabe como está mudando e por que precisa mudar. Por causa da sintonia, porque senão não tem evolução. Como é que fica a evolução sem mudança de vibração para o bem, para o amor? Como que muda um planeta? Como que o planeta chega numa regeneração se continua todo mundo igualzinho sem fazer nada para mudar por dentro? Então não muda, porque tem muita gente nesse planeta que fala descaradamente, pode me mandar para qualquer planeta, se lá tiver churrasco, cerveja e mulher, eu vou embora para qualquer lugar. Mas não quer abrir mão dessas coisas. Quer dizer, quem quer evoluir pensando assim? Não quer. Aí fica aqui enquanto tiver tolerância. Se não tiver, vai embora. Porque se as pessoas não abrirem mão de certas coisas, não é deixar de abandonar tudo que gosta, não, mas isso é a preferência maior, a pessoa prefere isso, não quer espiritualizar, não quer nada, não quer mudar, quer dizer, não quer reforma íntima, não quer nada. Muita gente acha que fazer reforma íntima é largar de beber, largar de fumar, se usa droga é largar de usar droga. Isso ajuda também, mas isso aí ajuda você na sua saúde física e espiritual, mas não faz você se tornar melhor ou pior porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não usa droga. É o que você pensa, o que você sente, que você emite, que faz você ser bom ou ruim. Tem muita gente que é viciada em droga, mas é um poço de amor, bondoso, caridoso, mas é viciado na droga. Tem gente que bebe pra caramba, mas é muito bom. Tem gente que não bebe nada, não fuma nada, mas é um demônio dentro de casa. Então, o que faz a gente ser bom ou ruim é a nossa conduta, não é o que você bebe. Não estou querendo dizer que você pode beber mesmo, pode usar droga mesmo, que se ser bom, tá certo. Não, a gente não deve fazer isso, por quê?
Isso pode não transformar você numa criatura trevosa, mas te leva você lá para baixo. Por quê? Você entra na sintonia dos viciados e você estraga com a sua saúde física e espiritual. Então, de qualquer maneira, não está correto, né? Você pode ser uma pessoa bondosa, caridosa, ter bons conhecimentos. Se não fosse assim, o Raul Seixas não tinha ido para as trevas, porque era uma pessoa, espírito graduado, um espírito que veio para cumprir uma missão, mas ele morreu para onde foi? Foi lá para baixo. O Mussum era considerado um espírito, um ser aqui, né, de bom, trabalhava lá com os trapalhões e tudo, era vocalista da banda de originais do samba, né? Então, ele não era um espírito considerado um espírito alto, mas ele morreu, sabe para onde foi? Ele foi para o Anda. Não é pouca coisa não para ir para o Anda, ele tem que vibrar em quinta dimensão, ele foi para lá. Então, ele era um espírito de luz, um espírito muito melhor do que muita gente que está pregando o evangelho por aí. E ele foi para lá. Por quê? Porque ele era do bem. Ele era uma pessoa, aquele papel que ele desenvolvia de alcoólico, não era aquilo lá não, aquilo era só um papel que ele desenvolvia. Não era uma pessoa boa. Ajudou a resgatar muito artista que desceu lá para baixo, né? E foi. E muita gente que era espírito do mesmo nível caiu. Por quê? Porque virou uma treva só. Né? Então, em todos os ramos da sociedade existe espírito de grande elevação aqui inserido aqui. Então, no meio artístico tem muito. Então, a gente precisa de fazer a reforma íntima, real, verdadeira, porque senão a gente não muda. A gente pode largar os vícios normais todos aí, vícios da carne, né? Mas se você não muda por dentro, o que adianta? O vício moral é que faz a grande diferença do espírito. Os vícios morais, é os nossos defeitos, é a maledicência, é a inveja, é o ciúme, é a prepotência, é tudo quanto é coisa que a maioria do humano tem, é o que faz a diferença. Né? Jesus não falava que era o que sai da boca que faz o mal, não é o que entra na boca. Quer dizer, não estava ensinando todo mundo beber, mexer com porcariada, não, mas o que sai é que é o problema, porque o que entra pela boca vai envenenar o seu corpo, a sua saúde física. Agora o que sai da boca envenena a alma. É isso que é o perigo. Então a gente precisa de ter muito cuidado com o que a gente fala, o que pensa. Está muito dentro da pessoa, se policiar, se vigiar o máximo, com essa, com tudo isso que está acontecendo, vai mexendo muito, e ajuda a carícia também, que vai dar uma frustrada boa, deu atrás, mas ela vai voltar, entendeu? Para mexer muito. Então começar a se policiar, a se vigiar, começar a se transformar também de dentro jogando tudo que jogou fora, guardando tudo, que é esse que vai salvar. Não ficar deixando as coisas batendo, as influências, como entra muita influência está entrando, vai tomar muita conta de muitos, então ficar muito atento. E a reforma íntima vai ajudar muito, vocês não imaginam o tanto que vai ser ajudado para vocês mesmos. Então, faça. E nós não vamos cansar de falar para vocês, porque a gente quer ver a melhora de cada um de vocês. É a melhora daqueles que estão buscando, até mesmo aqueles que não estão buscando, está sendo tentado melhorar. Então, eu falo, e vou falar sempre, quantas vezes eu tiver. Trabalhe no amor, policie mais a mente de vocês, não deixa ficar mudando direto os pensamentos. Às vezes cada um está num pensamento bom, mas já vem um e eles vai para o pensamento ruim e já deixa seu domínio
Então é horário do chá. Aproveita essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Agarre ela. Quantos queriam estar aqui? Então aproveite. Aproveite essa oportunidade. Aproveite cada minuto. Deixe tocar no coração de vocês o amor. Põe para fora. Abrace cada um. Fala que ama. Não é vergonha, não. Não é vergonha chegar para uma irmã e falar que ama. Com uma irmã, com respeito. Não é, não. Não é vergonha chegar dentro da casa de vocês e abraçar, que seja um bichinho, um animalzinho que vocês têm, a família de vocês. Abrace. Fala que ama, transmite. Transmite o amor que você está aí dentro, guardando. Transmite para o próximo. Ajuda aquele próximo que está precisando de um abraço, de uma palavra. Faça isso. Faça isso. Que vocês mesmos vão o tanto que vocês, como falaram, deixou para trás, guardando essa vergonha. Falar que ama, amar e falar com uma oração bonita também dentro de casa. Às vezes fica muito brincadeira, vendo muita coisa, você está atraindo energias ruins, com os pensamentos até que não possa ser ajudado, e maledicência está prejudicando a vocês mesmos. Policie mais dentro de casa, no trabalho, aonde estiver. Começa a olhar o irmão com amor, com defeito. Não vê o defeito, olha com amor. Não deixe isso atrapalhar você. Porque nada vocês sabem o que é certo e o que é errado. Vocês mesmos se cobram quando faz alguma coisa errada e fica com medo. Porque isso já havia falado para vocês. Desde quando vocês eram pequenos, usava sempre um termo assim. Olha, se fazer isso, Deus castiga. É onde vocês olham o mestre com medo do castigo dele, como até mesmo alguns, né? Que vai ser aquela pessoa ruim, que vai vir castigar, maltratar, né? Ah, se fazer alguma coisa errada, vocês vão para o inferno, né? Ah, então comece a se policiar isso. Comece a se mudar. Porque assim hoje faz, amanhã faz. Ah não, Deus vai perdoar. Ah não, vou fazer de novo porque Deus vai perdoar. O mestre vai perdoar. E aí? Vocês acham que ele também não cansa disso? Está aqui, foi prometido, prometeu para ele, pediram, vieram. E aí? Ele vai só perdoando vocês. Não vão poder fazer a parte de vocês, porque nunca a se valorizar a cada um de vocês mesmos. Porque cada um que faz isso está se valorizando ele mesmo. Então são coisas que a gente precisa refletir, né? Porque se ficar pensando assim, que Deus perdoa tudo, claro que Deus perdoa tudo. Porque Deus é amor.
Deus é amor absoluto, quer dizer, tudo que a gente faz de errado já não vai ofender a Deus, mas a gente é removido para os lugares, né? Porque é preciso ter uma separação de quem está elevando e de quem está caindo. É preciso fazer separações. Então, em tempos, no tempo de Deus, existem essas modificações, essas separações, onde é que está aqueles que não querem progredir e aqueles que querem progredir. Porque o que está ocorrendo aqui na Terra, nesse processo de mudança de categoria do planeta, quer dizer que o planeta está mudando de categoria, de ordem, ele está deixando de ser um planeta de prova e expiação para se tornar um planeta de regeneração. Significa que ele não é um planeta que não vibra em terceira dimensão e vibra em quinta. Então é preciso que as pessoas que vão viver aqui vibrem em quinta aqui também. E para vibrar em quinta dimensão é preciso reforma íntima, senão você não consegue. Então você não consegue, você fica vibrando em baixa frequência e você não é compatível com a frequência vibratória do planeta, porque todos nós somos compostos dos mesmos elementos que é composto um planeta. Os mesmos seres, não vou dizer seres, né? As micropartículas que compõem os nossos corpos, não mesmo as micropartículas que compõem o planeta. E o planeta, ele está subindo a hierarquia, porque o planeta é um ser vivo, é um espírito que está em ascensão. E ascendeu para a quinta dimensão. Então, não é incompatível espíritos que não conseguem vibrar nessa mesma frequência ficar no planeta. Não é porque eles têm que ser removidos, não. Ele é expelido do planeta. Ele não consegue ficar. Não tem compatibilidade, a vibração não tem compatibilidade. Então, aí Deus perdoa tudo que os erros está cometendo, né? Mas ele não é excomungado por isso, né? Não é um Deus castigando, não, é só Deus está sendo removendo as criaturas que não é compatível com a energia vibratória do planeta para levar para um outro que ele é compatível. O universo é criado planeta todo segundo, né? O universo está inteirinho em expansão, não é só a Terra que está mudando, não. Esse universo que nós vivemos, o universo inteirinho está transformando tudo. Todo o sistema solar, todos os planetas, todas as criaturas estão entrando nesse processo também. Então, isso quer dizer que tem muito planeta primitivo que está sendo criado, tem muito planeta primitivo que está virando prova e expiação, tem muito planeta de prova e expiação que está ascendendo para a regeneração, tem muito planeta de regeneração que está ascendendo para planetas celestes, né? Então, essas mudanças estão no universo inteiro. Então, o que está acontecendo aqui na Terra está acontecendo no universo inteirinho. Então, espíritos que são removidos daqui, ele está indo para o planeta primitivo, que ainda está sendo criado, o planeta que ainda não está nessa ascensão, porque está tudo mudando, e outra, tanto no físico quanto no espiritual, tudo mudando. Os espíritos que atuam aqui na Terra, os Exus, Preto Velho, Caboclos, eles tudo também estão evoluindo também. Os trevosos também, eles estão evoluindo. Tem muita gente lá das trevas que está evoluindo, estão melhorando, estão encarnando, estão tendo a oportunidade de encarnar aqui. E tem muitos que vão encarnar em outro planeta, bem menos pior, porque eles evoluíram, progrediram. E às vezes a evolução dele não é o suficiente para encarnar num planeta que está iniciando uma regeneração como aqui, mas estão indo para um planeta de prova e expiação que está bem adiantado, igual a Terra 500 anos atrás, eles estão indo para lá, e chega lá como um missionário porque são bebedores, cheios de dívidas contraídas, tudo, é um monte de dívida, mas chega lá com uma mediunidade espetacular, chega lá para comandar muito meios religiosos, igual acontece aqui, né? Tem muita gente que está aqui, grande líder de religião, são um espírito nervosíssimo, cheio de dívida, mas traz uma mensagem, uma mediunidade espetacular, porque eles estão em missão para isso, para poder resgatar. Né? Então, essas mudanças estão acontecendo por todo o universo, em todos os planos. Então, é preciso que a gente faça a reforma íntima para a gente não arrepender depois de uma oportunidade perdida. Por isso que a espiritualidade que quer só o bem da gente, só quer o bem da gente, quer o amor, quer que a gente esteja cada vez mais no amor. Então, eles falam insistentemente na reforma íntima para que a gente não esqueça. Porque fala de reforma íntima para a gente agora, quando a gente chega lá na esquina já esqueceu daquilo, já volta para a sua vidinha, já esquece de tudo, ter vigilância. Né? Desde Jesus Cristo não falava orar e vigiar. Por quê? Porque lá é reforma íntima. 2000 anos atrás ele já pregava.
a reforma íntima com essas palavras, vigiar e orar, né? Isso é a vigilância que a gente tem que ter para fazer reforma íntima. Se a gente não tiver a vigilância da gente mesmo, a gente não consegue reformar nada. Você pode ser uma pessoa que não bebe, não fuma, não rouba, né, não faz mal para ninguém, mas você pode vibrar em baixa frequência sem saber. E você não sabe como é que você está a sua vibração. Às vezes está carregado de sentimentos que não é bom, pensamentos que não são bons, e aparentemente para os outros é uma pessoa boa, mas na intimidade dele não é. E a espiritualidade só vê o que tem na intimidade da gente, não vê a nossa aparência, não vê a capa do livro, eles vê o conteúdo. Então a gente precisa de conhecer a gente, qual que é o conteúdo que a gente tem, para fazer as coisas diferentes, para que a gente tenha uma ascensão também. Senão a gente não ascende de jeito nenhum como espírito. A gente vai embora para outro planeta, às vezes sem vício nenhum. Às vezes você é vegano, você vai embora para um outro planeta lá, para voltar a ser carnívoro, porque você é vegano, mas você tem um pensamento todo distorcido, pensamento ruim, né, cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de coisas, de rancor dentro dele. Não adianta nada você achar que por ser vegetariano ou vegano, que você é elevado, que não é não. Não é não. Isso não faz diferença para a gente não. O que faz diferença é o que a gente emite, o que a gente vibra, o que a gente pensa. E as ações, as atitudes. Você pode estar lá no boteco tomando uma cervejinha, que você pode não ser das trevas. O outro pode estar na realizando, que pode ser das trevas. Então, a gente tem que vigiar, é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente emite. Então, é isso que faz a reforma íntima real, verdadeira. Você se enxergar, você corrigir os seus defeitos morais. Lógico que quem tem defeito moral, que corrige o seu defeito moral, ele vai, consequentemente, ele vai buscar também alargar os vícios materiais também, ele vai largar. Agora, preocupar só com os vícios materiais, esquecer os vícios morais, achando que isso aí não está sendo visto, pela humanidade pode não estar sendo visto, mas para a espiritualidade é tudo um livro aberto. E os espíritos das trevas usam, qualquer um está nessa sintonia para ser seu instrumento, para atuar, porque eles estão em desespero, porque eles estão vendo que não tem como vencer a luz mesmo. Eles já desistiram assim. Eles acham que, eles sabem que não tem como mais. Mas o que eles vão fazer? Eles vão destruir o máximo que puder. Ele vai trazer o máximo de escravo que puder. Porque sabe que vai embora, mas eles vão arrastar um monte com eles também. Porque a espiritualidade, lá de baixo, vamos dizer a fortuna, não é a fortuna, né? Eles é medido, sim, o poder deles é a quantidade de escravos que tem. Quanto mais escravos, mais poderosos eles são. Então, quanto mais eles puderem arrastar, eles vão arrastar mesmo. E não falta instrumento para ser arrastado nessa terra, né? As pessoas não mudam, né? Tem gente que fala abertamente, vai para qualquer planeta. Se tiver churrasco, cerveja e mulherada, ele vai embora, tranquilo. Não quer mudar. Ele fala abertamente, não vai mudar mesmo, não quer progredir. Ele quer divertir. Está certo. Ele tem o direito de ser feliz. Se isso aí é felicidade, Deus não proíbe. Então, não tem problema. Só que ele vai ser feliz num lugar bem ruimzinho, né? Se aqui já não é lá essas coisas, né? Imagina um planeta primitivo. Ele vai primeiro lutar para a sobrevivência, para depois ele ter direito a um churrasquinho, alguma coisa. Primeiro ele vai morar poucos anos ali para não sobreviver, vai ser comido por dinossauro, vai ser morto pela tribo vizinha, ele não vai nem chegar na fase adulta, ele vai demorar demais lutar para sobreviver, para depois ele conseguir fazer alguma coisa. Quando ele estiver na condição de fazer alguma coisa, já mudou tudo dentro dele, tanto sofrer, tanto lutar para viver e não consegue, né? Não é melhor ficar por aqui? Não é menos trabalhoso reformar por dentro? Melhorar a frequência vibratória para ficar aqui? Aqui está, o avanço tecnológico está assustador, a gente nem acompanha. Então imagine as facilidades para se viver num planeta desse, onde é que a medicina está avançando de uma velocidade assustadora, as doenças estão sendo curadas, instrumentos aparecendo para tratar a enfermidade, para tratar as curas, todo tipo de cura. Então aqui vai ser um planeta que daqui uns 200 anos vai estar uma maravilha. A espiritualidade fala que dentro de 500 anos já vai estar plena regeneração aqui na Terra. Quer dizer, não vai ter doença mais, não vai ter desigualdade social mais, não vai ter nada disso. Quer dizer, essas coisas gradativamente vai sumindo. Então, quer dizer, vai ser um planeta muito bom de se viver. Então, é um desperdício a pessoa abrir mão de fazer uma reforma íntima e correr um risco de ir embora para um lugar que está cheio de churrasco, cheio de bagunça, né? E vai sofrer muitos 1000 anos para ele chegar no nível que está agora.
Ele vai ficar encarnando lá milhares de anos, 10, 20 mil anos lá para chegar nesse nível que está aqui agora. Quer dizer, vai sofrer demais. E outra coisa, não vai lembrar de nada. Ele vai ficar sofrendo lá e não saber por que está sofrendo. Porque agora está acordando, todo mundo já sabe por que sofre. Então, você já sabe por que sofre, por que está doente, porque criou doença em vida passada, ele sabe por que já tem um câncer, ele sabe por que já tem uma cirrose, que nasceu já com cirrose, ele já sabe por quê, ele já sabe por que ele destruiu seu cérebro, ele já sabe por quê, o que ele fez para destruir o seu cérebro, né? E se ele continua assim, não quer mudar nada, ele continua doente, vai embora doente, não muda nada. E a gente já chegou nesse nível de despertar, a humanidade já está despertando para isso, já sabe que as doenças são criação nossa. Agora, se for com um planeta, ele vai chegar lá dormicido, 100% dormente. Ele não vai saber de nada, ele vai sofrer muito, até que chegar no nível do despertar que está acontecendo agora, ele vai demorar muitos mil anos, quer dizer, é um desperdício, é sofrimento de graça. É falta de inteligência mesmo, porque se a gente é inteligente, você muda. Se você é inteligente mesmo, você quer ser feliz mesmo, você muda. Porque não tem como não mudar. Só não muda quem realmente não quer. Mas Deus é amor, Deus é bondade total. Só que é bondade, mas é bondade e justiça juntinho. Então não é só amor, não é só passar a mão na cabeça, meu filhinho, não. Ô meu filhinho, passa a mão na cabeça, não muda, senão eu levo você para o outro lado. E vai mesmo, querendo ou não querendo. Você dorme num lugar e acorda no outro. Nem sabe onde é que acordou. Vai embora. Então é isso que nós temos que pensar, né? Por isso que a espiritualidade sempre fala, a gente enche o saco de falar para vocês em reforma íntima, mas não tem outro caminho não. Porque não é preciso muito ensinamento, é pouquinha coisa, né? Jesus ensinava tão poucas coisas, né? É orar e vigiar, fazer para os outros que gostaria que os outros fizessem para você, né? São ensinamentos assim, bem pequenininhos, mas profundos, que precisa de um monte de livro para você aprender, e não aprende. Estuda, e não aprende. Porque não põe em prática, porque não aprendeu. Porque se aprender de verdade, pratica. Se não pratica, porque não aprendeu. Aí chega no mundo espiritual com conhecimento teórico avançadíssimo, chega lá demente. Porque depara com a decepção, com aquele monte de conteúdo, conhecimento adquirido, e achando que é uma coisa e é outra. Isso acontece demais naqueles grandes estudiosos, principalmente do nosso meio, o meio espírita, que estuda-se bastante, e acha que é suficiente. Não é. O estudo é muito bom, mas só o estudo não adianta não. É preciso de praticar o que se estuda também. Senão a gente não se torna mestre não. Nós estamos tudo na fase de ascender, para ser mestres. São os degraus. O próximo degrau nosso é mestre ascenso. Nós estamos partindo para esse degrau. O espírito de planeta de regeneração é mestre ascenso. Então a gente tem que saber onde é que a gente quer, qual degrau que a gente quer pisar. Para depois você subir mais, vai subindo mais. Então é a grande preocupação nossa, da espiritualidade, claro, né? Da espiritualidade que vê a gente, vê a nossa realidade. Então a gente precisa de verdadeiramente corresponder. Por hoje chega, né? Tá bom.